Senhor presidente, eu passo meu grande expediente ao senhor vereador Lucas Carinato. Por cedência de espaço, o colega Xuxa, vereador Lucas Carinhato com a palavra. Primeiro, agradecer ao vereador Xuxa pela cedência do espaço e a minha vinda à tribuna hoje, utilizar esse momento para falar do Dia da Consciência Negra. Esse, para mim, eu acho, dos temas, né, abordados pelo nosso mandato no Legislativo Municipal aqui de Caxias do Sul, é um dos mais importantes e esse é um dos momentos mais felizes para mim, que é de poder estar aqui enquanto parlamentar, pensando e discutindo nessa data que é uma referência para o movimento negro, mas é uma referência para o nosso país, o dia 20 de novembro. E o que é o dia 20 de novembro? O dia 20 de novembro é um dia em alusão à morte do líder do Quilombo dos Palmares, que eu, inclusive, tatuei aqui no meu braço, em razão da representatividade que o Zumbi dos Palmares tem para a minha vida. O Quilombo dos Palmares fica na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, e no período colonial foi um espaço de resistência de negros escravizados, de indígenas, de brancos pobres, que lá viviam contra a escravidão, contra a violência e contra o sistema que se instaurava no nosso país. E é importante destacar que o Dia da Consciência Negra, ele começa a ser discutido a década de 70 por homens e mulheres do movimento negro e um gaúcho, um poeta gaúcho chamado Oliveira Silveira. Ele, junto com outras pessoas, começam a pensar numa data que representasse a luta pela liberdade do povo negro. Como o dia do nascimento de Zumbi dos Palmares não era conhecido, se utilizou então como referência o dia da morte de Zumbi, dia 20 de novembro de 1695. Zumbi lutou bravamente pela liberdade de todas e de todos. Ele não quis fazer concessões com o Império, com o reino português. Ele sim juntou o seu quilombo e se sublevou, e se revoltou, morrendo, né, pela liberdade do seu povo. E eu, para falar do Dia da Consciência Negra, eu quero falar de 3 territórios, já que acho que é tão importante. Eu que sou historiador, a história tem uma relação, um namoro sempre muito próximo com a geografia. Eu tive oportunidade de conhecer a Serra da Barriga. Fui ao estado de Alagoas e fui ao interior, até a cidade de Palmares. Fica numa cidade muito quente. É um roteiro turístico pouco explorado, né? O quilombo fica no alto de um morro, difícil para chegar. Esse parque turístico hoje está totalmente abandonado, né? E num espaço de representação com estudos arqueológicos e um dos símbolos da luta pela liberdade no nosso país. Eu tive a oportunidade também de conhecer, aqui no Rio Grande do Sul, um local chamado Cerro de Porongos. O Cerro de Porongos fica na cidade de Pinheiro Machado, na região sul do nosso estado. Certa feita, saindo de Santana do Livramento, indo a Rio Grande, eu consegui chegar no local onde os lanceiros negros, homens negros que lutaram a Revolução Farroupilha e foram traídos. Lá no Cerro de Porongos, em Pinheiro Machado, é o local onde eles foram mortos e que também, né, não se tem investimento turístico para um roteiro e para um local que fala muito da história da resistência e da luta do povo negro do estado do Rio Grande do Sul. E chegando aqui na nossa cidade, tem 2 lugares que precisam ser valorizados e lembrados como espaços de resistência dos homens e das mulheres negras da nossa cidade, que é o Complexo Jardelino Ramos, conhecido como Burgo, e o Beltrão de Queiroz, conhecido como Vila do Cemitério. A nossa cidade,
que é formada inicialmente lá em 1875, pela chegada dos descendentes europeus, desde o início ela tem a presença efetiva, permanente, de homens e mulheres negras, com a diferença que a política de Estado implementada pelo Império no final do século XIX não garantia que os negros, forros libertos, tivessem acesso à terra. Eu sou carenhato e ganhei esse sobrenome porque sou filho adotivo. Mas os meus descendentes negros, quando aqui chegavam, diferente dos descendentes do meu pai, que me adotou, não tinham acesso à terra e tiveram que se fixar nesses dois primeiros locais, nesses primeiros dois locais de subhabitação. A Vila, o Beltrão e o Jardelino Ramos. Eu entrevistei o ex-vereador Francisco Spiandorello, porque a família dele nasceu aí próximo ao Burgo. E o Chico, com todo, né, o Chico fala bastante e é muito, né, gosta de detalhar, dizia de que lá na década de 40, 50, a mãe dele se referia ao Jardelino Ramos, ao Burgo, como a África caxiense. Ou seja, vamos ali na África. Tamanho era o número de negros e de negras que moravam nesses lugares. Eu fiz essa memória histórica desses territórios para falar da presença negra, da luta de homens e mulheres negras, e a gente fica pensando, né, tanto no Jardelino como no Beltrão, a identidade, né, a escola de samba, a religiosidade, o trabalho, né, a luta comunitária de homens e mulheres que construíram a nossa cidade e que seguem construindo. Infelizmente, a abolição da escravatura e muitos avanços que nós tivemos não garantiram que que o racismo estrutural fosse extirpado do nosso país. Aliás, eu trago um dado importante. Eu não sei se vocês sabem, no Brasil, o primeiro presidente da República, de Deodoro da Fonseca, de 1889 até os dias atuais, a assumir que o nosso país é racista, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, lá na década de 90. O primeiro presidente da República. Aliás, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, que tem um estudo, né, a sua tese de doutoramento trata sobre o escravismo aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse é um dado importante. O primeiro presidente a considerar, e posterior a isso, as políticas públicas que foram sendo desenvolvidas para tratar de diminuir a desigualdade, a exclusão, o racismo estrutural que mata homens e mulheres negras. O nosso mandato, ele é um mandato comprometido com esse tema. Nós apresentamos alguns projetos de lei ao longo desse ano, 2 que foram aprovados essa semana, nomeando ruas com nome de mulheres negras. Estamos discutindo, está tramitando nessa casa, a gente propôs o Estatuto da Igualdade Racial do nosso município, para pensar em ações intersetoriais. Nós também apresentamos um projeto de lei que trata sobre a educação, né, educar pela igualdade racial, que é uma política que acontece, né, já pelas leis federais, mas a gente entende que há de se avançar, e estamos protocolando hoje um projeto de afroempreendedorismo. Nós entendemos e percebemos na nossa cidade quantos homens e mulheres negras empreendem, seja na cultura, na beleza, né, em diversas áreas. E há de se ter política pública, há de se ter incentivo, né, para que negros e negras possam se colocar no mercado de trabalho, né, nas diferentes áreas. Então, isso é um pouco também daquilo que a gente construiu. Estive em muitas escolas, em muitos lugares falando sobre esse tema, né? Aqui a gente conversou várias vezes, e eu entendo que nós só avançaremos, e aqui eu quero estar sempre conversando com os meus colegas vereadores sobre isso, porque extirpar, reconhecer o racismo, né, e lutar contra ele é uma causa que deve ser de todas e todos nós, especialmente
nós que somos parlamentares. No ano que vem, em abril ou maio, eu defendo a minha tese de doutorado sobre esse tema. Espero contar com as boas energias e de vocês, né? Já que é uma conquista importante para mim, tratando desse tema. Ubuntu, né? E axé para todos nesse Dia da Consciência Negra e para a luta antirracista. Obrigado, senhor presidente.